Sabino, neste fim de semana, domingão, dia 9, um dos mais icônicos prédios do centro de São Paulo completa 60 anos. O edifício Itália. E a gente vai conversar agora com a Ana Helena Salvi, que é arquiteta, professora e participa de uma programação em celebração desses 60 anos do Edifício Itália. Tudo bem com a senhora? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, bom dia a todos, Bom muito dia. obrigada pelo convite. Bom dia. Vamos começar, por favor, professora, contando a história do Edifício Itália? É uma história um pouco longa, né? Porque a comunidade italiana aqui em São Paulo, ela, desde o início do século XX, ela tinha uma força bastante grande e logo no começo do século XX foi criado o Círculo Italiano, né? Que passou por várias vicissitudes, porque ao longo do tempo, com a Segunda Guerra Mundial também, né, teve que mudar de... Primeiro, assim, eles tinham uma sede no centro da cidade de São Paulo, que ficou pequena, então aí eles resolveram comprar, ter uma outra sede maior na Praça da Sé, mas aí chegou um certo ponto que realmente havia muitos sócios, né, cerca de 2.000 sócios, e aí eles pretenderam ter uma sede maior. E foi aí que eles compraram um terreno, um casarão que ficava na esquina da Avenida São Luís com a Avenida Ipiranga, né? Naquela época em que ainda aí era cheio de casas, né? Quase não tinha edifícios, né? Mas durante a Segunda Guerra Mundial, por conta dos problemas, né, com a Itália, etc., a casa foi utilizada pelo Estado, né? Foi meio que desapropriada e ficou por um tempo com o Estado. Ela só volta para a comunidade italiana, para o círculo italiano, nos anos 1950, no começo de 1950. Mas já numa das últimas reuniões, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha uma certa crise, vamos dizer assim, porque houve uma perda de sócios, né? E numa das reuniões do conselho tinha sido discutido quais seriam as possibilidades, vamos dizer assim, que o círculo poderia ter para sobreviver. E, nesse sentido, foi pensado em construir um edifício, né? Um arranha-céu para representar, inclusive, a presença da comunidade italiana, que, como todos nós sabemos, né, ela foi muito forte no estado de São Paulo, principalmente no Sudeste, no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo, principalmente na cidade, né, ela tinha assim, uma representatividade muito grande. Isso ficou, vamos dizer assim, meio de lado durante todo esse período de crise da Segunda Guerra Mundial, etc., mas quando a casa volta, né, para o círculo italiano, então isso foi retomado de alguma maneira, né? E aí foi criado um concurso, e esse concurso teve 5 empresas, né, que se apresentaram, e a ideia foi de demolir, então, essa casa e, nesse terreno, construir um edifício, um arranha-céu. Esses 5 participantes, né, do concurso, era sempre uma ideia de ter um arquiteto e uma empresa, né? A empresa faria a construção, o arquiteto faria o projeto, e tinha toda a questão, vamos dizer assim, financeira para viabilizar esse negócio, né? Então, assim, o terreno era do Círculo Italiano, a empresa construtora, ela tinha a obrigação de vender, né, os imóveis que estariam construídos no edifício, e o arquiteto estaria fazendo o projeto. Teve uma equipe, inclusive o Carlos Lodge, que era da prefeitura, participou, né, do júri para escolher qual seria a empresa e o arquiteto. E, no final, ficaram 2 projetos, né? Um projeto que foi
feito pelo Warszawski, pelo Gregory Warszawski, e um projeto que foi feito pelo Franz Ripp. E, no fim, acabou sendo escolhido o projeto do Franz Ripp por conta da construtora, porque a construtora a qual o arquiteto Warszawski estava ligado não permitia nenhuma negociação quanto à questão financeira, né? E, por outro lado, a construtora que estava ligada ao Franz Ripp, né? Que era o Otto Meinberg, ele fazia algumas concessões, né? Então, como essa questão do dinheiro era uma coisa importante, né? Acabou ficando essa empresa construtora e o projeto do arquiteto Franz Ripp, que é um arquiteto alemão. Desculpe. Não, perfeito, professor. Para a senhora concluir, muito interessante a história aí. E a senhora está dando detalhes. Está dando para entender? Não, tá dando para acompanhar. Eu acho que foi tão completa a sua pergunta aí, eu fiquei sem pergunta mais. Perfeito a sua resposta. Tem muitas perguntas que o senhor pode fazer. Não, com eu queria certeza. só É que coisa. a gente tem um tempo meio curto aqui, meio apertado, mas fica o convite para a senhora estar de novo com a gente em outra ocasião e falar mais sobre o Edifício Itália, porque a gente fala da cidade de São Paulo e esse é um marco da cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Podemos explorar a questão arquitetônica, podemos explorar hoje o que o Edifício Itália significa para a cidade, a altura do edifício, a ocupação, mas fica esse convite porque a gente quer muito falar sobre isso novamente, viu, professora? Tá bom, muito obrigado, então. Muito obrigado, senhora. Obrigado pelas suas explicações. Obrigado.